No sistema de Bretton Woods, no entanto, os governos eram denominados por economistas keynesianos, que viam a política fiscal e monetária ativista como uma parte natural e importante da política do governo. A constante gestão monetária e fiscal levaria naturalmente à flutuação do valor das moedas nacionais, resultando em desequilíbrios nos fluxos de comércio e capital. Quando a moeda de um país é desvalorizada, seus produtos se tornam mais baratos para estrangeiros, levando a que mais mercadorias saiam do país, enquanto os detentores da moeda procuram comprar moedas estrangeiras para se protegerem da desvalorização. Quando a moeda de um país é desvalorizada, seus produtos se tornam mais baratos para estrangeiros, levando a que mais mercadorias saiam do país, enquanto os detentores da moeda procuram comprar moedas estrangeiras para se protegerem da desvalorização. Como a desvalorização é geralmente acompanhada de taxas de juros artificialmente baixas, o capital busca sair do país para ir onde pode ser melhor recompensado, exacerbando a desvalorização da moeda. Por outro lado, os países que mantinham sua moeda melhor do que outros testemunhariam assim o influxo de capital sempre que seus vizinhos se desvalorizavam, levando a sua moeda a se valorizar ainda mais. A desvalorização cultivaria ainda mais desvalorização, enquanto a valorização da moeda levaria a mais valorização, criando uma dinâmica problemática para os dois governos. Não houve problemas com o padrão ouro, onde o valor da moeda nos dois países era constante, porque era ouro, e os movimentos de bens e capital não afetariam o valor da moeda. Os mecanismos de ajuste automático do padrão ouro sempre forneceram uma barra de medição constante, contra a qual toda a atividade econômica era medida. Mas as moedas flutuantes deram desequilíbrios à economia mundial. O papel do Fundo Monetário Internacional era realizar um ato impossível de equilíbrio entre todos os governos do mundo para tentar encontrar alguma forma de estabilidade ou equilíbrio nessa bagunça, mantendo as taxas de câmbio dentro de uma faixa arbitrária de valores pré-determinados, enquanto os fluxos de comércio e capital moviam e alteravam, mas sem uma unidade de conta estável para a economia global, essa era uma tarefa tão desesperadora quanto tentar construir uma casa com uma fita métrica elástica cujo comprimento varia cada vez que era usada. Juntamente com o estabelecimento do Banco Mundial e do FMI em Bretton Woods, os Estados Unidos e seus aliados queriam estabelecer outra instituição financeira internacional especializada na organização de políticas comerciais. A tentativa inicial de estabelecer uma organização internacional de comércio falhou depois que o Congresso dos Estados Unidos se recusou a ratificar o tratado. Mas uma substituição foi solicitada no Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas. A partir de 1948, o Acordo Geral de Comércio e Tarifas deveria ajudar o FMI na tarefa impossível de balancear orçamento e comércio, para garantir a estabilidade financeira. Em outras palavras, planejar centralmente o comércio global e a política fiscal e monetária para permanecer em equilíbrio, como se isso fosse possível. Um aspecto importante, mas muitas vezes esquecido, do sistema Bretton Woods era que a maioria dos países membros havia transferido grandes quantidades de suas reservas de ouro para os Estados Unidos e recebido dólares em troca, a taxa de 35 dólares por onça. A lógica era que o dólar americano seria a moeda global para o comércio e os bancos centrais negociariam através dele e liquidariam suas contas, evitando a necessidade do movimento fiscal do ouro. Em essência,
Esse sistema era semelhante a toda a economia mundial sendo administrada como um país em um padrão ouro, com o Federal Reserve dos Estados Unidos atuando como um banco central do mundo e todos os bancos centrais do mundo como bancos regionais. A principal diferença é que a disciplina monetária do padrão ouro foi quase totalmente perdida neste mundo, onde não havia controles eficazes sobre nenhum banco central em relação à expansão da oferta de moeda, porque nenhum cidadão podia resgatar seu dinheiro governamental em ouro. Somente os governos podiam resgatar seus dólares em ouro nos Estados Unidos, mas isso era muito mais complicado do que o esperado. Hoje, cada onça de ouro pela qual os bancos centrais estrangeiros receberam $35 vale mais do que $1.200. O expansionismo monetário tornou-se a nova norma global, e o vínculo tênue que o sistema tinha com o ouro mostrou-se importante para impedir a desmoralização das moedas globais e a constante crise na balança de pagamentos que afetam a maioria dos países. Nos Estados Unidos, no entanto, foram colocados em uma posição notável, semelhante a, embora extremamente grande em escopo, pilhagem do Império Romano e o aumento da oferta monetária usada pela maior parte do Velho Mundo. Com uma moeda distribuída em todo o mundo e os bancos centrais tendo que mantê-la como reserva para negociar entre si, o governo dos Estados Unidos poderia acumular uma senioridade significativa ao expandir a oferta de dólares e também não tinha motivos para se preocupar em manter uma balança de pagamentos deficitária. O economista francês Jacques Ruff cunhou a frase déficit sem lágrimas para descrever a nova realidade econômica que os Estados Unidos habitavam, onde poderiam comprar o que quisessem do mundo e financiá-lo através de dívidas monetizadas ao inflar a moeda que o mundo inteiro usava. A restrição fiscal relativa dos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial logo deu lugar à tentação politicamente irresistível de comprar almoços grátis através da inflação, particularmente para os estados de guerra e de bem-estar social. A indústria militar que prosperou durante a Segunda Guerra Mundial transformou-se no que o presidente Eisenhower chamou de complexo industrial militar, um enorme conglomerado de indústrias poderoso o suficiente para exigir cada vez mais financiamento do governo e direcionar a política externa dos Estados Unidos para uma série interminável de conflitos custosos, sem uma finalidade real ou objetivo claro. A doutrina do militante keynesianismo violento alegou que esses gastos seriam bons para a economia, o que facilitou que as milhões de vidas destruídas fossem mais fáceis para o estômago do eleitorado americano. Essa máquina de guerra também se tornou mais palatável para o povo americano porque veio dos mesmos políticos que intensificaram o bem-estar do governo de várias formas e formatos, da The Great Society à habitação barata, educação e assistência médica acessíveis. O dinheiro fiduciário permitiu que o eleitorado americano ignorasse as leis da economia e acreditasse que um almoço grátis, ou pelo menos um com desconto perpétuo, era de alguma forma possível. Na ausência de conversibilidade do ouro e com a capacidade de desperdiçar os custos da inflação no resto do mundo, a única fórmula política vencedora consistia em aumentar os gastos do governo, financiados pela inflação, e todos os mandatos presidenciais da era pós-guerra testemunharam um crescimento de despesas do governo e da dívida nacional e perda do poder de compra do dólar. Na presença de dinheiro fiduciário para financiar o governo, as diferenças políticas entre os partidos desaparecem, pois a política não contém mais compromissos e todo candidato pode defender todas as causas. Histórico do dinheiro governamental. O elo tênue da permutabilidade do ouro
era um detalhe irritante para o inflacionismo do governo dos Estados Unidos e se manifesta em dois sintomas. Primeiro, o mercado global de ouro sempre procurava refletir a realidade do inflacionismo por meio de um preço mais alto do ouro. Isso foi resolvido através do estabelecimento do London Gold Pool, que buscava reduzir o preço do ouro descarregando algumas das reservas de ouro que os governos mantinham no mercado. Isso funcionou apenas temporariamente, mas em 1968 o dólar americano teve que começar a ser reprecificado em comparação com o ouro para reconhecer os anos de inflação que sofrera. O segundo problema foi que alguns países começaram a tentar repatriar suas reservas de ouro dos Estados Unidos, quando começaram a reconhecer a diminuição do poder de compra de seu papel moeda. O presidente francês Charles de Gaulle chegou a enviar uma transportadora militar francesa a Nova York para recuperar o ouro de seu país. Mas quando os alemãos tentaram repatriar seu ouro, os Estados Unidos decidiram que tinha sido a gota d'água. As reservas de ouro estavam acabando e, em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, deixando, portanto, o preço do ouro flutuar no mercado livremente. De fato, os Estados Unidos não cumpriram seu compromisso de resgatar seus dólares em ouro. As taxas de câmbio fixas entre as moedas do mundo que o FMI foi carregado de manter, agora foram liberadas para serem denominadas pelo movimento de mercadorias e capitais através das fronteiras e nos mercados de câmbio cada vez mais sofisticados. Livre das restrições finais da pretensão de resgate do ouro, o governo dos Estados Unidos expandiu sua política monetária em escala sem precedentes, causando uma grande queda no poder de compra do dólar e um aumento dos preços em geral. Tudo e todos foram responsabilizados pelo aumento dos preços pelo governo dos Estados Unidos e seus economistas, exceto a única fonte real do aumento de preços, o aumento da oferta do dólar. A maioria das outras moedas teve um desempenho ainda pior, pois foram vítimas da inflação do dólar norte-americano que as apoia, bem como a inflação dos bancos centrais que as emitem. Essa iniciativa do presidente Nixon concluiu o processo iniciado com a Primeira Guerra Mundial, transformando a economia mundial em um padrão global de ouro para um padrão baseado em várias moedas emitidas pelo governo. Para um mundo que estava crescendo cada vez mais globalizado, juntamente com os avanços nos transportes e telecomunicações, as taxas de câmbio livremente flutuantes construíam o que Hope chamou de um sistema de escambo parcial. Comprar coisas de pessoas que moravam do outro lado das linhas imaginárias traçadas na areia agora exigia a utilização de mais de um meio de troca e reacendia um antigo problema da falta da coincidência de desejos. O vendedor não deseja a moeda possuída pelo comprador e, portanto, este deve comprar outra moeda primeiro e incorrer em custos de conversão. À medida que os avanços nos transportes e telecomunicações continuaram aumentando a integração econômica global, os custos dessa ineficiência continuavam a crescer. O mercado de câmbio, com 5 trilhões de dólares em volume diário, existe puramente como resultado dessa ineficiência, da ausência de uma única moeda internacional homogênea global. Embora a maioria dos governos produza suas próprias moedas, o governo dos Estados Unidos foi quem produziu a moeda de reserva principal, com a qual outros governos se lastrearam. Foi a primeira vez na história da humanidade que todo o planeta ficou com o dinheiro do governo e, embora essa ideia seja considerada normal e inquestionável na maioria dos círculos acadêmicos, vale a pena examinar a solidez dessa forma predominante de dinheiro. Teoricamente, é possível criar um ativo artificialmente escasso para dotá-lo de um papel monetário. Governos de todo o mundo fizeram isso depois de abandonar o padrão ouro. Assim como o criador do Bitcoin, com resultados constantes, depois que a ligação entre o dinheiro fiduciário
e o ouro foi cortada, dinheiro de papel teve um crescimento mais alto em sua taxa de oferta do que o ouro e, como resultado, houve um colapso em seu valor em comparação ao ouro. A medida total M2 de oferta monetária dos Estados Unidos em 1971 foi de cerca de 600 bilhões de dólares, enquanto hoje é superior a 12 trilhões de dólares, crescendo a uma taxa média anual de 6,7%. Da mesma forma, em 1971, uma onça de ouro valia 35 dólares e hoje vale mais de 1.200 dólares. Observar o histórico do dinheiro governamental mostra uma imagem mista sobre a taxa de escassez de diferentes moedas ao longo do tempo. As moedas relativamente estáveis e fortes dos países desenvolvidos geralmente apresentam taxas de crescimento de um dígito, mas com uma variação muito maior, incluindo contrações de oferta durante recessões deflacionárias. As moedas de países em desenvolvimento experimentaram muitas vezes taxas de crescimento de oferta mais próximas dos bens de consumo, levando a uma hiperinflação desastrosa e à destruição da riqueza dos detentores. O Banco Mundial fornece dados sobre amplo crescimento monetário para 167 países no período entre 1960 e 2015. Os dados para a média anual de todos os países estão apresentados na figura 6. Embora os dados não estejam completos para todos os países e todos os anos, o crescimento médio da oferta de dinheiro é de 32,16% ao ano por país. O valor de 32,16% não inclui vários anos hiperinflacionários durante o qual a moeda é completamente destruída e substituída por uma nova e, portanto, os resultados dessa análise não podem nos dizer definitivamente quais moedas tiveram pior desempenho, pois alguns dos dados mais significativos não podem ser comparados. Mas uma análise dos países que tiveram o maior aumento médio da oferta monetária mostrará uma lista de países que tiveram vários episódios amplamente divulgados de luta inflacionária ao longo do período coberto. A tabela 3.47 mostra os 10 países com maior aumento médio anual na oferta de moeda. A taxa de crescimento anual médio de dinheiro em sentido amplo para 167 divisas no período de 1960 a 2015. Nicarágua, 480%. Congo, 410%. Angola, 293%. Brasil, 266%. Peru, 198%. Bolívia, 184%. Argentina, 148%. Ucrânia, 133%. Azerbaijão, 109%. Armênia, 100%. Os 10 países com maior média anual de crescimento da oferta monetária em sentido amplo, 1960 a 2015. Durante períodos hiperinflacionários, as pessoas nos países em desenvolvimento vendem sua moeda nacional e compram itens duráveis, mercadorias, ouro e moedas estrangeiras, moedas de reservas internacionais, como o dólar, euro, iene e franco suíço, estão disponíveis na maior parte do mundo, mesmo nos mercados negros, e atendem a uma parcela significativamente alta da demanda global por uma reserva de valor. A razão disso se torna aparente quando se examina as taxas de crescimento de uma oferta, que têm sido relativamente baixas ao longo do tempo, visto que elas constituem as principais opções de reserva de valor disponíveis para a maioria das pessoas em todo o mundo. Vale a pena examinar as taxas de crescimento da oferta separadamente das moedas menos estáveis. As 10 maiores moedas atuais dos mercados de câmbio estão listadas na tabela 4, justamente com o aumento anual da oferta monetária dos países entre 1960 e 2015. A 1990 a 2015. A média das 10 moedas mais líquidas internacionalmente é de 11,13% para o período de 1960 a 2015 e apenas 7,79% no período de 1990 a 2015.
Isso mostra que as moedas mais aceitas no mundo todo e que têm a maior capacidade de venda do mundo têm uma taxa de escassez mais alta do que as outras moedas, como seria previsto pela análise deste livro. Taxa de crescimento anual da quantidade de dinheiro: Estados Unidos 7,42%, Japão 10,27%, Reino Unido 11,30%, Austrália 10,67%, Canadá 11,92%, Suíça 6,50%, China 21,82%, Suécia 7,94% e Nova Zelândia 12,30%. Tabela 4. Aumento percentual anual médio da quantidade de moeda em sentido amplo para as maiores economias globais. O período da década de 1970 e 1980, que engloba o início da era das moedas nacionais flutuantes, foi aquele em que a maioria dos países experimentou inflação alta. As coisas melhoraram depois de 1990 e as taxas médias de crescimento de oferta caíram. Os dados da OCDE mostram que, para os países da OCDE, no período entre 1990 e 2015, a taxa anual de crescimento de oferta de dinheiro amplo ficou em média de 7,17%. Podemos ver que as principais moedas nacionais do mundo geralmente têm seu crescimento de oferta a taxas previsivelmente baixas. As economias desenvolvidas tiveram aumentos mais lentos na oferta de suas moedas do que as economias em desenvolvimento, que testemunharam aumento de preços mais rápidos e vários episódios hiperinflacionários da história recente. As economias avançadas tiveram seu dinheiro amplo crescendo, a taxas geralmente entre 2% e 8%, em média em torno de 5%, e raramente subindo 2 dígitos ou caindo em território negativo. Os países em desenvolvimento têm taxa de crescimento muito mais irregulares, que variam para dígitos duplos, às vezes triplo e até quadruplo, enquanto caem ocasionalmente em território negativo, refletindo a maior instabilidade financeira nesses países e moedas. O crescimento de 5% ao ano pode não parecer muito, mas dobrará a oferta de dinheiro em um país em apenas 15 anos. Essa foi a razão pela qual a prata perdeu na corrida monetária em relação ao ouro, cuja menor taxa de crescimento da oferta significou uma erosão muito mais lenta do poder de compra. A hiperinflação é uma forma de desastre econômico exclusiva do dinheiro governamental. Nunca houve um exemplo de hiperinflação com economias que operavam com padrão ouro ou prata. E mesmo quando o dinheiro de artefatos como conchas e miçangas perdia seu papel monetário ao longo do tempo, geralmente o perdia lentamente, com substituições assumindo cada vez mais o poder de compra do dinheiro que se esvaía. Mas, com o dinheiro governamental, cujo custo de produção tende a zero, tornou-se bem impossível para uma sociedade inteira testemunhar que todas as suas economias, na forma de dinheiro, desaparecem no espaço de alguns meses ou até semanas. A hiperinflação é um fenômeno muito mais pernicioso do que apenas a perda de muito valor econômico por muitas pessoas. Constitui um colapso completo da estrutura da produção econômica de uma sociedade construída ao longo de séculos e milênios. Com o colapso do dinheiro, torna-se impossível negociar, produzir ou se envolver em qualquer outra coisa do que procurar o essencial da vida. À medida que as estruturas de produção e comércio que as sociedades desenvolveram ao longo dos séculos se deterioram devido à incapacidade de consumidores, produtores e trabalhadores de pagar uns aos outros, os bens que os humanos consideram garantidos começam a desaparecer. O capital é destruído e vendido para financiar o consumo. Primeiro, vai para os bens de luxo, mas logo segue o básico para a sobrevivência, até que os humanos sejam trazidos de volta a um estado bárbaro
em que precisam se defender e lutar para garantir as necessidades mais básicas da sobrevivência. À medida que a qualidade de vida do indivíduo se degenera acentuadamente, o desespero começa a se transformar em raiva. Bodes expiatórios são procurados e os políticos mais demagógicos e oportunistas se aproveitam dessa situação, alimentando a raiva das pessoas para ganhar poder. O exemplo mais vívido disso é a inflação da República de Weimar, na década de 1920, que não apenas levou à destruição e ao colapso de uma das economias mais avançadas e prósperas do mundo, mas também alimentou a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Mesmo que os livros didáticos estivessem corretos sobre os benefícios do governo na gestão da oferta de dinheiro, os danos de um episódio de hiperinflação em qualquer lugar do mundo os superam de longe, e o século de dinheiro governamental teve muito mais que um desses episódios calamitosos. Enquanto essas linhas são escritas, é a vez da Venezuela passar por essa farsa e testemunhar os estragos da destruição do dinheiro. Mas esse é um processo que ocorreu 56 vezes desde o final da Primeira Guerra Mundial. De acordo com uma pesquisa de Steve Henke e Charles Bushnell, que define hiperinflação como aumento de 50% no nível de preços durante um período de um mês, Henke e Bushnell conseguiram verificar 57 episódios de hiperinflação na história, e apenas com um ocorreu antes da era do nacionalismo monetário, e foi a inflação na França, em 1795, após a bolha do Mississippi, que também foi produzida através de dinheiro governamental e projetada pelo pai honorário do dinheiro governamental moderno, John Law. O problema com o dinheiro fornecido pelo governo é que sua força depende inteiramente da capacidade dos responsáveis de não inflar sua oferta. Somente restrições políticas fornecem força e não há restrições físicas, econômicas ou naturais sobre quanto dinheiro o governo pode produzir. Gado, prata, ouro e conchas do mar exigem um esforço sério para produzi-los e nunca podem ser gerados em grandes quantidades, como um passe de mágica. Mas o dinheiro do governo exige apenas a vontade do governo. A oferta constantemente crescente significa uma desvalorização contínua da moeda, expropriando a riqueza dos detentores, para beneficiar aqueles que a imprimem e os que recebem mais cedo. A história mostrou que os governos inevitavelmente sucumbirão à tentação de inflar a oferta da moeda, seja por causa de uma corrupção absoluta, por uma emergência nacional ou por uma infestação de escolas inflacionistas da economia. O governo sempre encontrará uma razão e uma maneira de imprimir mais dinheiro, expandindo o poder do governo e reduzindo a riqueza dos detentores da moeda. Isso não é diferente dos produtores de cobre que extraem mais cobre em resposta à demanda monetária por cobre. Recompensa os produtores do bem monetário, mas pune aqueles que optam por colocar suas economias em cobre. Se uma moeda demonstrar com credibilidade que sua oferta não pode ser expandida, ela imediatamente ganhará valor significativamente. Em 2003, enquanto os Estados Unidos invadiram o Iraque, um bombardeio aéreo destruiu o Banco Central do Iraque e, com ele, a capacidade do governo iraquiano de imprimir novos dinares iraquianos. Isso levou ao dinar a se valorizar drasticamente da noite para o dia, quando os iranianos ficaram mais confiantes na moeda, uma vez que nenhum banco central conseguiu imprimi-lo. Uma história semelhante aconteceu com os shillings somalis. Depois que o Banco Central foi destruído, o dinheiro é mais desejável quando comprovadamente escasso do que quando passível de ser depreciado. Algumas razões para manter o dinheiro governamental como o dinheiro principal do nosso tempo. Primeiro, os governos determinam que os impostos sejam pagos com dinheiro governamental, o que significa que os indivíduos têm grande probabilidade de aceitá-lo, dando-lhes uma vantagem em sua venda. Segundo, o controle e a regulamentação do governo pelo sistema bancário significa que os bancos só podem abrir contas e agir com dinheiro sancionado pelo governo, dando ao dinheiro do governo um grau de venda muito mais alto do que qualquer outro concorrente em potencial. Terceiro, as leis de curso forçado
tornam ilegal em muitos países o uso de outras formas de dinheiro para pagamento. Quarto, todos os dinheiros governamentais ainda são lastreados por reservas de ouro ou por moedas lastreadas por reservas de ouro. De acordo com dados do World Gold Council, os bancos centrais têm atualmente cerca de 33 mil toneladas de ouro em suas reservas. As reservas de ouro dos bancos centrais aumentaram rapidamente no início do século XX, com muitos governos confiscando o ouro de seus povos e bancos e forçando-os a usar seu dinheiro. No final da década de 1960, com o sistema de Bretton Woods sendo forçado pela pressão de aumento da oferta de moeda, os governos começaram a descarregar algumas de suas reservas de ouro. Mas em 2008, essa tendência se inverteu e os bancos centrais voltaram a comprar ouro e a oferta global aumentou. É irônico e muito revelador que, na era do dinheiro governamental, os próprios governos possuem muito mais ouro em suas reservas oficiais do que no padrão internacional de ouro de 1971 a 1914. O ouro claramente não perdeu seu papel monetário. Continua sendo o único extintor final da dívida. O dinheiro, cujo valor não é passivo de mais ninguém, é o principal ativo global que não apresenta risco de contraparte. O acesso em seu papel monetário, no entanto, foi restrito aos bancos centrais, enquanto os indivíduos foram direcionados ao uso de dinheiro governamental. As grandes reservas de ouro dos bancos centrais podem ser usadas como uma oferta de emergência para vender ou arrendar no mercado de ouro para impedir que o preço do ouro suba durante períodos de maior demanda. Para proteger o papel do monopólio do dinheiro governamental, como Alan Greenspan explicou certa vez, os bancos centrais estão prontos para arredar ouro em quantidades crescentes caso o preço suba. À medida que a tecnologia progredia para permitir formas de dinheiro cada vez mais sofisticadas, incluindo papel moeda, fácil de transportar, um novo problema de vendabilidade foi introduzido: a capacidade do vendedor de vender seu bem sem intervenção de terceiros que possam restringir a vendabilidade desse dinheiro. Essa não é uma questão que existe com o dinheiro commodity, cujo valor emerge do mercado e não pode ser ditado por terceiros. A transação. Gado, sal, ouro e prata têm mercado e compradores interessados. Porém, com dinheiro emitido pelo governo, com um valor insignificante como mercadoria, a vendabilidade pode ser comprometida pelos governos que o emitiram, declarando que não é mais adequado como moeda legal. Os indianos que acordaram em 8 de novembro de 2016, ao saber que seu governo havia suspendido o status de curso legal das notas de 500 e 1.000 rúpias, certamente podem se lembrar. Num piscar de olhos, o que era dinheiro altamente vendável perdeu seu valor e teve que ser trocado em bancos com filas muito longas. E à medida que o mundo caminha para produzir sua dependência de dinheiro físico, muito dinheiro das pessoas está sendo colocado em bancos supervisionados pelo governo, tornando-o vulnerável a confiscos ou controles de capital. O fato de esses procedimentos geralmente acontecerem em tempos de crise econômica, quando os indivíduos mais precisam desse dinheiro, é um grande impedimento para a vendabilidade do dinheiro emitido pelo governo. O controle governamental do dinheiro o transformou de recompensa por produzir valor em recompensa à obediência a funcionários do governo. É impraticável para qualquer pessoa gerar riqueza em dinheiro governamental sem a aceitação do governo. O governo pode confiscar dinheiro dos monopólios bancários que controla, inflar a moeda para desvalorizar a riqueza dos detentores e recompensá-la aos mais leais de seus súditos, impor impostos draconianos e punir aqueles que os evitam, e até confiscar as contas. Enquanto o tempo do economista austríaco Menger, os critérios para determinar qual é a melhor moeda giravam em torno da compreensão da vendabilidade e o que o mercado escolheria como moeda, no século XX, o controle governamental da moeda significou um novo e muito importante critério sendo adicionado à vendabilidade. E essa é a venda do dinheiro de acordo com a vontade de seu titular, e não com outra parte. A combinação desses critérios estabelece
um entendimento completo do termo moeda sonante como o dinheiro escolhido pelo mercado livremente, e o dinheiro completamente sob o controle das pessoas, que o ganhou legitimamente no mercado livre, e não de uma terceira parte. Enquanto um firme defensor do papel do ouro como dinheiro durante sua época, Ludovic von Mises entendeu que esse papel monetário não era algo inerente ou intrínseco ao ouro. Como um dos decanos da tradição austríaca em economia, Mises entendeu que o valor não existia fora da consciência humana e que metais e substâncias não tinham nada inerente a eles que lhes pudessem atribuir um papel monetário. Para Mises, o status monetário do ouro era devido ao cumprimento de critérios de moeda sonante, como ele os entendia. O princípio da moeda sonante tem dois aspectos. É afirmativo ao aprovar a escolha do mercado de um meio de troca comumente usado. É negativo a substituir a propensão do governo a se intrometer no sistema monetário. Moeda sonante, então, de acordo com Mises, é o que o mercado escolhe livremente ser dinheiro e o que permanece sob o controle de seus proprietários, a salvo da interferência e intervenções coercitivas. Enquanto o dinheiro fosse controlado por alguém que não fosse proprietário, quem o controlasse sempre enfrentaria um incentivo muito forte para roubar o valor do dinheiro através da inflação, o confisco e usá-lo como uma ferramenta política para alcançar seus objetivos políticos, como o prejuízo dos titulares. Isso, de fato, retira a riqueza das pessoas que a produzem e as transfere às pessoas especializadas no controle do dinheiro, sem realmente produzir coisas valorizadas pela sociedade. Da mesma forma que os comerciantes europeus poderiam furtar a sociedade africana, inundando-os com miçangas baratas, mencionado no capítulo 5, nenhuma sociedade poderia prosperar quando essa avenida para a riqueza permanecesse aberta, à custa de empobrecer aqueles que buscam avenidas produtivas para a riqueza. Uma moeda sonante, por outro lado, torna o serviço valioso prestado a outras a única via aberta para a prosperidade de alguém, concentrando assim os esforços da sociedade na produção, cooperação, acumulação de capital e comércio. O século XX foi o século da moeda fraca e do Estado onipotente, uma vez que a escolha do dinheiro pelo mercado foi negada pelo diktat governamental. E o papel moeda emitido pelo governo foi forçado às pessoas sob ameaça de violência. Com o passar do tempo, os governos se afastaram cada vez mais de uma moeda sonante à medida que seus gastos e déficits aumentavam. Suas moedas desvalorizavam-se continuamente a uma parcela cada vez maior da renda nacional era controlada pelo governo. Com o governo aumentando sua intromissão em todos os aspectos da vida, ele controlava cada vez mais o sistema educacional e usava para imprimir na mente das pessoas a noção fantasiosa de que as regras da economia não se aplicavam aos governos, que prosperariam quanto mais gastassem. O trabalho de impostores monetários como Keynes ensinou nas universidades modernas a noção de que os gastos do governo têm apenas benefícios, nunca custos. Afinal, o governo sempre pode imprimir dinheiro e, portanto, não enfrenta restrições reais em seus gastos, o que pode ser usado para alcançar qualquer que seja o objetivo que o eleitorado estabeleça para ele. Para aqueles que adoram o poder governamental e se alegam com o controle totalitário, como os muitos regimes totalitários e de assassinatos em massa do século XX, esse arranjo monetário foi uma dádiva de Deus. Mas para aqueles que valorizavam a liberdade humana, a paz e a cooperação entre os seres humanos, foi um período deprimente, com as perspectivas de reforma econômica diminuindo cada vez mais com o tempo e as perspectivas de processo político para nos devolver a sanidade monetária tornando-se cada vez mais sonhos caprichosos. Como Frederick Hayek colocou, eu não acredito que jamais teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-la violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, de alguma maneira astuta, introduzir algo que eles não possam parar. Falando em 1984, completamente alheio à forma real desse algo que eles não possam parar,
A presciência de Frederick Hayek parece estar em evidência hoje. 3 décadas depois que ele proferiu essas palavras e um século depois que os governos destruíram o último vestígio de moeda sonante, que era o padrão ouro, indivíduos em todo o mundo têm a chance de economizar e negociar com uma nova forma de dinheiro, escolhida livremente no mercado e fora do controle governamental. Na sua infância, o Bitcoin já parece satisfazer todos os requisitos de Miner, Mises e Hayek. É uma opção de mercado livre altamente vendável que é resistente à intromissão do governo.